Ning Fan entrou no corpo de um jovem professor talentoso de nível S, mas depois do seu renascimento foi designado para a pior classe da escola. A história começa com nosso protagonista Ning Fan. Ele era um homem temido até pelos professores da escola. Todos que decidiram ir enfurecê-lo já estão no hospital, mas não durou muito para ele também ter seus maus momentos. Ning foi agredido por um grupo de pessoas e quando abriu os olhos imediatamente se perguntou onde estava. Foi nesse momento que ele percebeu que estava em uma sala de aula com cerca de 6 a 8 alunos. Um dos estudantes disse que Ning é um professor tão irresponsável que até dormiu na aula, mas é normal que ninguém mais queira tentar já que a classe D é a pior de todas. Depois de ouvir suas palavras, o protagonista começou a questionar se isso significa que ele acabou de ressuscitar e esses são seus alunos. Nesse momento uma aluna está sentada usando maquiagem com a ajuda de magia e disse que um professor inútil estava ensinando em uma sala-classe que deveria ser dissolvida. Quando Ning viu que pó estavam voando no ar ele imediatamente presumiu surpreso que era maquiagem automática e seus alunos não pareciam ser regulares. Assim que ele pensou sobre isso as portas da sala de aula foram abertas por 3 alunos da classe C. Eles começaram a se aproximar de um garoto chamado Zantian. O líder dos 3 começou a dizer que havia fumado todos os cigarros, então ele tem que ir comprar mais para ele. O líder continuou pedindo ao aluno que lhe emprestasse dinheiro. O resto dos estudantes conversaram entre si que o professor não faz nada quando um aluno é intimidado. O outro respondeu que foi um completo fracasso entrar nessa classe. O protagonista começou a lembrar nitidamente que não tinha noção quando tudo começou. Mas as pessoas neste mundo começaram a adquirir talentos especiais e para gerenciar essas pessoas o Estado criou uma academia especializada em formar pessoas com talentos. Os professores nesta academia são responsáveis por despertar seus poderes. Nesse mundo Ning Fan é o sobrinho de um dos 6 diretores da academia Xing Shai. Noivo de uma beldade. Por causa de um acidente o protagonista era um dos únicos vivos na família Ning. Depois deste desastre ele começou a beber e seu tio o colocou na pior classe. Ele disse que isso era o melhor para que o acordo de casamento de Ning fosse quebrado. Até mesmo sua namorada de infância decidiu terminar com ele. Nesse momento o protagonista vê toda a história do dono original do corpo e diz que ele era uma escória. Mas apesar disso o antigo Ning foi abandonado por todos. Por isso, o protagonista promete que dessa vez será diferente. Nesse momento o líder dos 3 valentões continuou a intimidar Zan dizendo que ele costumava ser mais esperto, mas agora ele é um pedaço de lixo na classe D. O aluno quis continuar mas ouviu a voz do protagonista atrás dele dizendo que deveria cumprir as regras quando entrasse na sala de aula. Quando o estudante se virou para olhar ele viu Ning rapidamente se aproximando com um punho. O valentão foi atingido com um soco na cara e voou para fora da sala de aula através da porta que ele mesmo havia quebrado. Depois de bater no aluno o protagonista ouviu uma voz dizendo que o sistema de professor louco tinha sido desbloqueado. Ning se perguntou se isso realmente era um presente para sua ressurreição. A voz continuou a parabenizar o dono por receber um novo presente chamado Olhos do Conhecido Professor. Com a ajuda deste presente o protagonista pode ver tudo e encontrar os prós e contras. O sistema acrescenta que se o proprietário quiser desbloquear novas habilidades é preciso coletar pontos de confiança. Essa ação que Ning acabou de fazer já recebe uma parte da confiança dos alunos. Depois dessa mensagem o protagonista olhou para seus alunos e viu seus nomes com pontos de confiança fortes. Ning imediatamente sugeriu que ele poderia ganhar pontos de confiança apenas batendo em alguém. Após esses pensamentos ele sorriu maliciosamente e continuou a pensar que parecia ter encontrado uma maneira de ganhar pontos de confiança. Depois de algum tempo o protagonista olhou o histórico de Zan e disse que ele costumava estar na classe S, mas por algum motivo sua porcentagem de despertar de repente caiu tanto. Nesse momento Zan se curvou a ele e agradeceu pelo que tinha acontecido antes. Ning questionou do que ele tem medo e disse que agora era o responsável pela sala, então pode procurá-lo se algum problema acontecer. Depois de dizer isso Ning usou a habilidade dos olhos e analisou Zantian. Foi aí que descobriu que o garoto foi ferido em seu braço direito, o que se transformou em um obstáculo mental e como resultado sua força enfraqueceu. Depois de saber dessa informação Ning percebeu que Zan realmente havia se mudado para o estágio mental após a lesão. Isso significa que o garoto realmente se preocupa muito com a lesão no braço direito. Então, sem terminar seus pensamentos, ele perguntou ao aluno como está sua mão direita. O garoto imediatamente perguntou surpreso como ele sabia do machucado já que ele
Nunca havia contado a ninguém sobre isso. Ning respondeu que era seu professor, então ele obviamente sabia a condição dos seus alunos. De repente uma voz alta soou em sua sala de aula dizendo para Ning se aproximar dele. Esse era o professor Chun Xiong da classe C. Ele perguntou ao protagonista se ele ousou bater em seu aluno. Ning Fan respondeu tapando os ouvidos e pediu para que ele não gritasse tão alto. Em seguida questionou se Xiong não vê que ele está dando aula. Nesse momento Xiong se aproximou dele e perguntou em voz alta se ele queria continuar ensinando depois de bater em seu precioso aluno. O protagonista respirou fundo e respondeu que iria derrubá-lo antes de terminar a lição. Xiong imediatamente começou a perguntar se ele ainda se considera o chefe da família Ning. O professor acrescenta que se ele não vai pedir desculpas então terá que sair da academia. Ouvindo suas palavras, um dos alunos disse que o professor Ning parecia ter problema. Outro aluno respondeu que esses eram seus problemas e que só deveriam assistir porque logo Ning pediria desculpas. Sem terminar a frase, o estudante ouviu que o protagonista não ia pedir desculpas. Ning fala que a pessoa que o faria pedir desculpas ainda não tinha nascido. Depois de suas palavras, os alunos lhe deram mais um ponto de confiança. Xiong disse que Ning não podia ser tão arrogante porque neste mundo só pessoas fortes são respeitadas. O protagonista imediatamente se aproximou de Zhang e jogou seu braço sobre seu ombro dizendo que se forem falar de força, Zé é muito mais forte do que seu discípulo, então questionou por que eles deveriam pedir desculpas. Ouvindo suas palavras, Xiong começou a rir e perguntou se ele realmente achava que seu discípulo ainda era de primeira classe. Ning respondeu sugerindo que se ele acreditasse poderia ter um duelo. O professor acreditava que Zan não sairia vivo. O protagonista questionou se o cara estava com medo e ele imediatamente discordou. Em seguida Ning pediu 2 alunos para limparem a cena. Enquanto isso, outra aluna acreditava que Ning tinha preparado a cova dos próprios alunos. Zhang com uma voz trêmula disse a Ning que ele não poderia lutar contra o aluno de Xiong. O protagonista começou a tranquilizar ele dizendo que iria ajudá-lo. Portanto, ele não deveria se preocupar. Dito isso, Ning virou a cabeça para outro aluno e disse para ele tirar o cinto. O cara não entendeu nada no início, mas no final ele finalmente deu seu cinto. Nesse momento, o protagonista amarrou o braço ferido de Zhang em sua cintura e disse que como ele se preocupa com sua mão direita, então ele só precisa amarrá-lo. Afinal, Ning acreditava que o aluno só precisa de uma mão para lutar contra gente desse nível. Xiong riu vendo o que o prota estava fazendo e perguntou se essa é uma nova técnica. Seu aluno também perguntou o que o cara estava fazendo. O protagonista, não prestando atenção a eles, continuou a dizer a Zhang que ele não teria nenhum fardo sem sua mão direita, então ele pode lutar tranquilamente. An perguntou se Ning achava que ele era capaz. Nosso prota confirmou. Nesse momento Zhang ouviu a voz alta do aluno correndo em sua direção. O cara loiro gritou que estava farto e a escória da classe D devia desaparecer. Zhang surpreendentemente foi capaz de parar seu punho. Todos continuaram tensos exceto o protagonista. Depois de um segundo, Zhang atingiu o estudante com toda a força no rosto. Ning viu tudo isso com um sorriso e disse que ele estava fazendo tudo certo e não havia necessidade de ter medo. Todos os estudantes ficaram surpresos que Zhang derrotou um aluno da sala C. A menina se pergunta como amarrar o braço pode ter feito sua força aumentar. Ela notou que os métodos de Ning realmente funcionavam. O protagonista viu a expressão no rosto de Xiong e não acreditava que seu aluno havia sido derrotado. Então disse para ele sair e tirar esse fraco de sua classe porque em breve ele teria outra lição. Xiong olhou para seus outros 2 discípulos e perguntou se eles não iriam tirá-lo daqui. Os alunos imediatamente responderam que iriam. Antes que ele deixasse a sala de aula, Xiong virou a cabeça para Ning e disse que basta esperar. Quando todas as pessoas saíram, um aluno começou a bater palmas para Zhang dizendo que eles realmente haviam derrotado a classe C. Shi Feng também começou a bater palmas falando que a classe D finalmente brilhou. O protagonista notou que seus alunos tinham aumentado os pontos de confiança em 5. Nesse momento Zhang estava quase chorando e agradeceu ao professor Ning. Nosso prota tocou seus ombros e perguntou do que ele estava falando. Ele explica que todo o mérito é de Zhang. Quando seu braço estiver curado, sua força aumentará muito mais. Depois de concordar com ele, Zhang agradeceu novamente. Outros alunos também queriam ser curados e ficar mais fortes. Então eles ficaram ao redor de Ning perguntando se poderia ajudá-los. De repente eles ouviram a voz de outra aluna dizendo para ambos calarem a boca porque Zhang é originalmente forte e por isso ele pode usar esse método. Então os caras não devem se comparar com ele. O protagonista, ouvindo suas palavras, pensou que
Embora seus lábios estivessem dizendo isso, ela provavelmente também quer que ele a instrua. Pensando nisso, o protagonista começou a se aproximar da estudante e dizer para ela se acalmar porque ele ensina com suprimentos e trata todas as doenças. A garota pergunta se ele realmente pode fazer isso. Nesse momento, Ning usou a famosa habilidade dos olhos e disse à aluna para não se mover. Ele descobriu que sua habilidade é invocar poder e a maior parte do poder espiritual está em seu cabelo. Ning começou a pensar no motivo que sua força não era tão boa quanto o poder. A estudante perguntou abruptamente com uma voz irritada se ele já descobriu o problema dela. Ning respondeu que estava pronto e agora ele poderia identificar o problema dela. Ouvindo suas palavras, a garota perguntou qual era o problema dela. O protagonista respondeu que contaria sobre isso na sala de treinamento e a aluna imediatamente concordou com ele. Nesse momento, o protagonista disse a todos para o seguiriam até a sala de treinamento. Os estudantes correram alegremente atrás. Quando chegaram à porta da sala de treinamento, Ning disse que eles tiveram muita sorte porque não tinha ninguém na sala. De repente, uma voz foi ouvida atrás deles dizendo para ficarem parados porque eles vão ocupar a sala de treinamento. Esse cara de cabelo branco também é professor da classe C. Seu nome é Ji Feng. O protagonista diz que chegou primeiro. Ji Feng responde que eles não podem nem mesmo usar um feitiço de convocação. Então não tem o direito de usar esta sala de treinamento. Giffen continuou falando enquanto olhava para os alunos e percebeu que alguns deles dominam os feitiços básicos de invocação, então pediu a um de seus alunos Song Yang para mostrar a Ning sua verdadeira força. O cara, concordando com ele, começou a soltar o feitiço. A garota, ao ver esse discípulo, ficou surpresa que ele pudesse realmente usar feitiços de invocação. Os alunos lembravam que o momento de maior sucesso da garota foi quando ela convocou um mini-homem-pedra. Ao ouvir a conversa, o estudante gritou forte e alto mandando eles calar a boca. Nesse momento, Ji Feng também disse ao protagonista que agora é hora da sua aluna. Ning olhou para o estudante e começou a dizer que usar a força sanguínea como condutor era demais para eles, então ela tinha que usar seu cabelo. Ji Feng começou a rir e perguntou como ela invocaria com o cabelo já que o único meio condutor é sanguíneo. Song também disse que era normal que o professor Ning fizesse tal coisa. O protagonista virou para o estudante e disse que ela não devia ouvi-los, mas fazer o que ele diz. Depois de um pouco de hesitação, a discípula usou o cabelo para invocar 3 enormes homens de pedra. Vendo isso, a boca de Ji Feng automaticamente se abriu. A própria estudante ficou chocada por ter conseguido convocar golems. Os colegas de classe da garota ficaram chocados. Zen estava batendo palmas e a estudante ao lado dele estava apenas observando. Ji Feng estava perguntando como ela poderia invocar 3 golems perfeitos. Ning virou e disse que o professor não parecia acreditar em seus olhos, então por isso sua aluna vai se certificar de que eles tenham a melhor experiência. Nesse momento, a garota percebe o que o protagonista estava falando e direcionou seus 3 golems para seus rivais e em seguida os destruiu. Ning perguntou a Giffen se ele queria tentar novamente porque ele não se importava de eliminar o golem pelo professor. Enquanto isso, Giffen pensou que ele nunca tinha imaginado que o cabelo poderia realmente aumentar a porcentagem de despertar. Ning perguntou à sua aluna com um sorriso como ela está e se agora ela irá obedecê-lo. A garota respondeu que ele era chato. Mesmo assim, a menina adicionou mais 5 pontos de confiança a ele. Feng perguntou se ele ajudou a melhorar, porque se assim fosse então ele provavelmente não seria capaz de usar feitiços básicos de invocação. O protagonista respondeu perguntando se Feng conseguia. O cara imediatamente pegou a adaga e cortou o dedo, convocando assim vários golems. Ele começou a rir alto e depois falou que com feitiços básicos de invocação ele também poderia invocar um exército de golems. Em seguida ele disse que a garota deveria se juntar à sua turma. O protagonista perguntou a ele em uma voz calma se isso é realmente tudo o que ele poderia fazer. Já que era o caso, então ele o fez esperar em vão. Quando Feng olhou para Ning, ele viu que havia enormes golems de pedra atrás dele que eram 10 vezes maiores do que seus próprios golems. Todos ficaram chocados com o que viram e Giffen até estourou os óculos depois do que viu. O protagonista ordenou que seus golems removessem as lajes quebradas antes de deixar a sala de treinamento. Giffen disse a Ning que ele podia esperar. O protagonista imediatamente pensou que essa frase era muito familiar para ele. Nesse momento, os alunos de Ning mostrassem seu respeito. Feng e Li Xiu abaixaram a cabeça e o protagonista ganhou mais pontos de confiança. O sistema notificou Ning parabenizando porque ele marcou 100 pontos de confiança e por isso ele ganhou uma nova habilidade chamada Curvando-se ao Mestre. O prota pode usá-la em qualquer pessoa e essa pessoa involuntariamente executará a ação. Nesse momento, o protagonista ouviu a voz de Moon repreendendo os colegas.
Ele sabe que a garota é bem teimosa, então pensou em testar sua nova habilidade nela. Os alunos estavam prestes a sair quando Ning ativou a habilidade e a forçou a se curvar. Os alunos se curvaram e viram que Moon fez a mesma coisa. Eles não esperavam que ela ia fazer isso. A habilidade de Ning tem a probabilidade de se curvar de 100%. Nesse momento, Zhan se aproximou de Li Xiu e Feng dizendo que eles não precisavam mais se curvar porque Ning não é uma pessoa tão vulgar. O protagonista imediatamente ativou sua habilidade em Zhan e o cara logo tropeçou em uma pedra se curvando. O protagonista imediatamente viu a última aluna e se perguntou se ela estava sozinha ali. A aluna estava nervosa. O protagonista usou a força sobre ela e a forçou a se curvar. Quando todos já tinham começado a se curvar, Ning começou a dizer com um sorriso que todos eram gentis, mas não valia a pena fazer isso e podem relaxar. Enquanto isso, Xiong estava sentado na sala de funcionários e pensou violentamente que queria acabar com nosso garoto. Seus pensamentos foram interrompidos pelo barulho da porta se abrindo e quando ele olhou para a porta viu Jifen lá. Ele imediatamente percebeu que o professor também recebeu uma lição de Ning. Jifen, com toda a raiva em seu rosto, sugeriu que eles se aliassem. Ambos estavam discutindo quando Xiong disse que o protagonista é arrogante demais, Ji-Feng concordando com ele. Acrescentou que Ning continua arrogante mesmo estando na classe D. Xiong perguntou se ele poderia tolerar tal loucura, ao que Ji-Feng respondeu que havia recuperado um pouco de suas forças e agora seria um pouco mais difícil humilhar o protagonista. Mas Xiong disse que estava tudo bem porque não seria fácil para ele se recuperar completamente. Ji-Feng perguntou se ele queria entrar em detalhes. Xiong respondeu positivamente dizendo que eles deveriam fazer algo hoje, enquanto os dois homens estavam conversando e fazendo seus planos. Uma mulher ficou embaixo da porta e ouviu toda a conversa. Depois de algum tempo a noite chegou. Ning andou pela escola dizendo a si mesmo que esse sistema louco é tão poderoso que pode mudar a força dos alunos em um dia, se ao menos a força dele puder subir assim também. Nesse momento Ning queria continuar falando, mas ouviu vozes familiares à frente. Alguém estava rindo e dizendo que esperou por ele. O protagonista imediatamente viu Xiong e Ji-Feng. Então perguntou por que eles estavam o esperando e se iriam chamá-lo para jantar. Os professores se irritaram e gritaram alto perguntando quem iria convidá-lo para jantar a essa hora. Então Xiong continuou a dizer com os punhos cerrados que o alimentaria com outra coisa. Ji-Feng terminou suas palavras dizendo que eles o alimentariam com seus punhos. Ning respondeu com um sorriso que ele certamente entende sua indignação, mas questionou se estava tudo bem lutar aqui. Xiong perguntou que diferença faz se ninguém nessa escola suportava ele. No final seria melhor que ele saísse. Ji-Feng complementa, dizendo que é tudo culpa do prota e por isso ele deveria se culpar por tudo o que vai acontecer. Ning sorriu novamente e respondeu que os entendia, mas tinha uma última pergunta. Ele questionou se os professores realmente achavam que poderia vencê-lo. Xiong ouviu essas palavras e rasgou violentamente a camisa. Em seguida Ji-Feng invoca um monstro e perguntou se Ning conseguiria lidar com sua invocação. Por outro lado, o protagonista começou a se perguntar se ele não poderia usar a habilidade do mestre de adoração neles. Enquanto isso, os dois professores se dirigiam a ele para atacar. Eles chegaram perto o suficiente e Ning abruptamente usou sua habilidade esforçando a se sentarem de joelhos. Nesse momento, a mesma menina que ouviu a conversa entre Ji-Feng e Xiong correu para eles. Ela pensou que tinha chegado tarde demais. De repente a garota olhou para frente e viu o protagonista perguntando aos professores se eles vão continuar. Xiong gritou violentamente que iria destruí-lo. De repente Ji-Feng corta sua palma e invoca vários monstros. Em seguida ele pede que Xiong também convoque seu exército de golem. Ning riu e disse que ele nem usaria essa habilidade inicial de invocação, mas ele iria derrotá-los usando as táticas mais artificiais. Dito isso, nosso herói começou a brilhar com uma luz dourada e depois de um segundo ele disse que seu chamado dominante estava se aproximando, mas seu dominante não precisava de nenhum guia de força. Quando terminou de dizer isso, um esqueleto apareceu envolto em um manto preto e segurando um longo cetro em suas mãos. Ji-Feng imediatamente perguntou com uma voz trêmula que sentimento tenso é esse. Nesse momento Ning estalou o dedo e deu um sinal para o esqueleto que facilmente cortou o monstro inimigo ao meio. Xiong ficou chocado. Então o protagonista perguntou o que ele estava olhando já que seu oponente está na sua frente. Nesse momento Ning deu um soco no estômago de Xiong. O golpe foi tão forte que ele começou a tossir líquido vermelho. No dia seguinte Feng e seu outro colega de classe estava rindo. Ele disse a todos que os professores de Feng e Xiong ficaram feridos e agora estão no hospital. Li Xiu também disse que ouviu que eles foram simplesmente atacados e não tiveram chance de ver o agressor.
Nesse momento o protagonista veio para a classe e cumprimentou a todos com um bom dia. Em seguida todos retribuíram, exceto as duas garotas. Antes da aula começar o protagonista realizou uma chamada. Há apenas 5 alunos na turma. O protagonista notou que tinha alguém na turma chamado Shufeng e questionou se ele não veio. Zhan respondeu que ele tinha sumido por um mês e ninguém sabia o motivo. Depois disso Ning sugeriu começar a lição perguntando quem ele deveria ajudar com habilidades de autoaperfeiçoamento hoje. Wei imediatamente começou a levantar as mãos. O protagonista ficou muito feliz e perguntou como ele poderia ajudar. Wei respondeu sem certeza que ela só precisava ir para a enfermaria. Ning ficou triste mais ainda permitiu que ela saísse. Assim que ela saiu os alunos perguntaram se eles poderiam continuar. Nesse momento o protagonista começou a sair e disse que eles poderiam estudar por conta própria enquanto ele vai dar uma pequena caminhada. Então nosso garoto seguiu em direção à enfermaria pensando que Wei estava aqui. Quando ele entrou imediatamente ouviu a voz dela dizendo que ela havia tirado a roupa e o professor poderia entrar. Ning imediatamente espirrou líquido vermelho pelo nariz. De repente Wei sem ouvir a resposta pediu para se apressar ou ela vai desistir. O protagonista ouviu isso e pensou em 1000 coisas. Ele imediatamente se perguntou do que ela estava falando. Ning sem entender nada se aproximou da cortina onde a garota estava. Mas assim que ele foi prestes a abrir a cortina a enfermeira chegou com uma agulha enorme. Seu nome era Li Qiao e ela perguntou com voz séria o que ele estava tentando fazer com a gracinha dela. Logo em seguida já vemos o protagonista fotografando Wei que estava no cosplay de coelhinho. Depois de começar a fotografá-la de diferentes ângulos ele disse que Wei tinha secretamente encontrado outra professora para ensiná-la. É por isso que ele está tão chateado, mas a perdoa. Qiao também já a fotografou e disse que esse cosplay era perfeito. Depois disso ela disse que tinha tirado fotos suficientes e Wei já podia trocar de roupa. O protagonista pede a garota para não se esquecer de chamá-lo da próxima vez porque ele prepararia ainda mais roupas para ela. Alguns minutos depois Wei voltou a vestir suas roupas e assim que saiu das cortinas disse a Ning que estava bem e que eles deveriam voltar. Qiao começou a dizer para o protagonista que se ele não pode ensiná-la, então ele pode trazê-la para ela. Qiao explica que Wei tem uma porcentagem muito baixa de despertar e por isso a cura realmente combina com ela. Ning Fan imediatamente perguntou se ela realmente achava que ele não seria capaz de ensinar Wei. Em seguida ele fala que só por isso ia mostrar suas habilidades a ela. Depois dessas palavras Ning usou os olhos em Wei e descobriu que ela tem um corpo raro e pode usar 1/10 da magia das pessoas comuns. Ela também é rápida em pronunciar feitiços e é adequada para usar magia de alto nível. Além disso o protagonista descobriu que o corpo de Wei é raro e possui a aliança de habilidades especiais do espião do espírito divino. O protagonista avaliou a última informação e se perguntou se o mundo governado com habilidades especiais não é o segundo time. Nesse momento Qiao perguntou se ele não encontrou nada e Ning perguntou como Wei pode ser uma gênia mágica. De repente Wei estremeceu e se perguntou se ela é um gênio. Qiao imediatamente pergunta como Wei poderia ser um gênio se ela não poderia nem mesmo usar a magia de cura mais básica. Ela certamente não estava tentando ser sarcástica, mas Wei era a pior aluna que Qiao já havia ensinado. Wei ficou triste ouvindo suas palavras. Ning respondeu que era porque Qiao não entendia que na verdade Wei é boa em magia de destruição. Qiao gritou que ele estava apenas dizendo algo errado porque usar magia de destruição é 10 vezes mais difícil do que magia de cura. E se sua magia é menor do que as pessoas comuns significa que ela nunca será capaz de usar magia de destruição. Ning a ignorou e passou por ela. Em seguida perguntou a Wei se ela havia usado magia de destruição. Antes de ouvir sua resposta negativa o protagonista colocou a mão em sua cabeça e a parabenizou dizendo que a partir de hoje ela é uma maga da destruição. Qiao tirou a mão de Ning e ficou entre eles dizendo que o protagonista não poderia ensiná-la. Ao ouvir suas palavras Wei disse timidamente que queria confiar no protagonista. De repente uma aluna da turma S chegou à sala médica. Ela pediu perdão por interrompê-los. Qiao se aproximando dela perguntou se sua temperatura voltou a subir. A enfermeira notou que essa é a 5ª vez e sua magia de cura já deveria tê-la curado. Ning pensou que era estranho que a magia de cura não pudesse impedir a temperatura. Nesse momento Qiao novamente aplicou sua magia de cura, mas quando ela começou a fazer isso o protagonista disse que ela não seria capaz de curá-la assim. Qiao perguntou ao prota com desagrado que direito ele tem de dizer que ela não será capaz de curá-la. Ning respondeu que a estudante simplesmente não estava doente. A garota repetiu suas palavras surpresa. Qiao se aproximou do prota e perguntou como ele tinha o direito de dizer algo assim.
Ning respondeu com um sorriso que há algumas coisas que ela realmente não pode distinguir. Em seguida ele virou para a aluna e perguntou se ela havia encontrado algum problema antes e percebeu que sua porcentagem de despertar não estava aumentando. Chan respondeu positivamente que ele acertou. Então o protagonista vestiu um casaco branco e luvas dizendo que o motivo da sua febre é que o método de cura de Qiao tem superado o despertar dela. Todos ficaram chocados e a aluna perguntou a Ning Fan o que ela precisava fazer. O protagonista respondeu que ela não precisa se preocupar porque ele poderia consertar isso. Chan quase chorou e pediu ajuda enquanto Ning a tranquilizou. Qiao disse que tinha que ver o que ele iria fazer lá, ao que Ning respondeu positivamente dizendo que ele lhe ensinaria uma lição gratuita. Depois de um tempo todos estavam comendo uma comida muito quente. Qiao com fogo na boca perguntou por que eles estavam comendo coisa quente. Wei responde que esse método de Ning ajudaria Jane a despertar seu poder de fogo interior. Qiao perguntou surpresa se isso podia realmente despertá-la. Depois de dizer isso ela notou que Chan começou a brilhar. O fogo começou a sair da palma da garota e ela olhou para esse fogo feliz pensando que sua força havia aumentado. Ning viu isso e coçou a cabeça, dizendo que era uma pena que sua força tivesse aumentado em apenas 5%. Chan respondeu que era suficiente. Então ela começou a deixar a enfermaria dizendo rapidamente a Ning que ela era muito grata a ele e que usaria esse método para aumentar seu despertar mais rápido. Qiao vendo tudo isso perguntou como isso é possível e como ela melhorou seus poderes tão facilmente. O protagonista perguntou com um sorriso que ela precisava aceitar. Qiao respondeu que ele tinha apenas sorte. Ning jogou o braço sobre o ombro de Wei e disse a ela que estava tudo bem se ela não acreditasse nele. O principal era que seus alunos acreditavam nele. Depois de tais palavras ele olhou para Wei e perguntou se agora ela viu o que ele poderia fazer. Sem esperar por uma resposta Ning começou a sair dizendo que abriria as portas do mundo para ela. Wei respondeu timidamente que ia com ele. Depois de algum tempo na sala de treinamento, um homem que estava lá dentro assim que viu Ning perguntou sarcasticamente o que ele veio observar. O protagonista o ignorou e perguntou a Wei por que se ela tinha ouvido um cachorro latindo. O homem se irritou e gritou para Ning que eles deveriam se afastar daqui porque esta é uma sala de treinamento para mago da destruição e eles não são bem-vindos aqui. Nosso prota abruptamente olhou para o homem com um olhar intimidador e perguntou se o cara estava realmente com medo de que ele destruísse este lugar. O homem começou a rir e outros dois rapazes começaram a conversar. Um deles disse que Wei não podia nem mesmo usar magia básica de cura e agora ela veio aqui para realizar magia da destruição. O outro respondeu que o professor estava louco e a garota seguiu seus passos. Ouvindo a conversa, Ning olhou para os alunos ameaçadoramente e disse que eles poderiam insultá-lo, mas eles não se atreveriam a menosprezar seus alunos. Vendo seu olhar, os caras se abraçaram e começaram a chorar dizendo que ele era tão assustador. Wei também perguntou a Ning se ela realmente poderia fazer isso. O protagonista respondeu que ela pode acreditar nele. Em seguida ele sussurrou algo em seu ouvido e então perguntou se ela se lembrava de tudo. Wei respondeu positivamente. O homem que riu mais cedo disse a ela para não se preocupar, mas sua capacidade de usar magia de classe média é menor do que a possibilidade de que ele possa ser atingido pela luz. Ele queria dizer outra coisa mas viu que a garota estava indo bem. Um segundo depois, quando ela terminou de lançar o feitiço, soltou um par de relâmpagos poderosos sobre o homem. Quando o homem abriu os olhos viu que Kusava foi atingido por um raio aos seus pés. Não acreditando pensou que o percentual do despertar dela era inferior a 10%. Então questionou como ela poderia usar o terceiro nível de magia. Vendo sua reação, o protagonista perguntou se eles realmente estavam olhando apenas para a porcentagem do despertar. Ele fala que o valor de seus alunos não é determinado por esses números chatos. O homem imediatamente gritou para ele que o valor dele e de seus alunos já foi determinado e eles não valem nem uma moeda. Ning respondeu que era ele quem estava sob seus pés. O homem ficou muito irritado e disse que daria um soco no rosto de Ning. E mesmo que fosse punido hoje ele lutaria contra ele. Ning respondeu que poderia deixá-lo tentar vencer já que ele estava tão confiante em si mesmo. O protagonista queria ir até o homem mas sentiu que alguém estava puxando sua roupa. Então ele se virou e viu Wei. A garota disse que era melhor eles voltarem e não criarem problemas para si mesmos. Ning acariciou sua cabeça e respondeu que como professor ele deveria revidar se seu aluno fosse insultado. Então ele disse a ela para não se preocupar porque está tudo bem. Ning estava pensando no fato de que o sistema maluco ajudou seus alunos a aumentar sua força, assim como ele mesmo também se recuperou um pouco e isso deve ser suficiente para lutar.
Depois de terminar seus pensamentos, Ning acenou para o homem com o dedo dizendo para ele se preparar para o ataque. O homem disse ao prota que o faria se arrepender do que fez. Dito isso, ele desencadeou uma magia de relâmpagos de 5º nível e um ataque elétrico. O protagonista estendeu a mão para se proteger contra raios. Ning disse que pensou que seria algo poderoso. Ele notou que havia superestimado seu oponente e subestimado o sistema. Depois desses pensamentos, o protagonista disse que era sua vez. Em seguida convocou o raio do 8º nível, a ira do trovão. Nesse momento tanto o homem quanto Wei ficaram surpresos. O homem se perguntou como isso é possível e Ning Fan no mesmo segundo enviou um flash de trovão para ele e o atingiu diretamente. O protagonista acreditava que havia recuperado a maior parte de sua força de volta e a partir de agora ele usaria o sistema para atualizar. De repente Ning olhou para as pessoas que ficaram chocadas com sua força e mandou eles saírem daqui junto com aquele que estava inconsciente. Um grupo de pessoas rapidamente pegou o homem inconsciente e rapidamente saiu. Depois disso Ning virou para Wei e disse a ela que ninguém seria capaz de intimidá-la a partir de agora enquanto ele estivesse por perto. A garota o chamou e ele perguntou o que aconteceu. Ela gritou perguntando se ela seria tão forte quanto ele. Ning respondeu negativamente dizendo que seus alunos deveriam ser mais fortes do que ele. Wei imediatamente se afastou dele e Ning viu que seu número de pontos havia crescido para 24. Em seguida, quando ele se aproximou, logo viu que a garota estava chorando. Wei fala que aquela era a primeira vez que alguém tinha tanta fé nela. O protagonista respondeu que queria dizer algo. A garota rapidamente se virou e ele tinha corações em seus olhos. Ning confessa que ela é muito mais fofa sem óculos. Wei imediatamente riu e o prota disse a ela para parar de chorar porque era hora deles irem. Veio concordar com ele e deixou os óculos para trás. Enquanto isso, na sala de aula da classe D, Moon gritou que já fazia muito tempo desde que Ning e Wei saíram. Feng respondeu que com certeza o professor Ning foi atrás de Wei. Os caras comentam sobre o jeito da garota e o outro Guzu também disse que eles deveriam olhar para a irmã assustadora quando falam sobre aparência. Moon manda eles pararem de falar bobagens. Ela pensou consigo mesma que pelo menos esses dois estão indo bem com sua visão. No mesmo momento o protagonista entrou na sala de aula com Wei. Os alunos imediatamente se aproximaram para dizer alegremente olá, mas de repente notaram que Wei parecia ter chorado e estava sem óculos. Eles imediatamente pensaram que ela era muito fofa e parece que eles se apaixonaram. Quando pensaram nisso, eles olharam para Moon. A garota perguntou ferozmente se eles queriam ser amassado. Wei durante o confronto foi até Zhang e o cumprimentou. Ele a cumprimentou todo envergonhado. O protagonista, vendo seus rostos vermelhos, imaginou que eles eram um lindo casal. Enquanto isso, no escritório, o homem que foi espancado por Ning pediu ajuda ao diretor dizendo para ele olhar o que Ning fez. O diretor raciocinou que era mais uma reclamação sobre Ning. Ele se perguntou se esse garoto recuperou as forças, mas lembrou que ele não tinha sido tão arrogante assim antes. Nesse momento o homem fala que o diretor Machan não pode deixá-lo sair impune, mas disse a ele para não se preocupar com isso porque mesmo que Ning recuperasse suas forças, ele ainda não seria capaz de se levantar. Além disso, ele e seus alunos iriam embora da escola. Depois de dizer isso, Ma quebrou a caneta que ele estava segurando em suas mãos. Pela manhã na academia, os alunos se reuniram perto do quadro de renovação e leram uma folha em que estava escrito que o departamento de ensino da academia fez um investimento prometendo que os equipamentos sejam utilizados de forma eficaz. Então, de hoje até a próxima semana, se uma turma tiver menos de 7 pessoas, elas serão desqualificadas. Depois de ler isso, Zhang gritou violentamente palavras sobre o departamento de ensino. Ele disse que apenas uma classe não atendia a esse requisito. O protagonista, arrancando uma folha do quadro, disse que isso era apenas um apelo para a classe D. O protagonista lembrou que, sem contar o aluno que está há um mês sem vir para a escola, agora eles só têm 6 alunos. Isso significava que eles ainda precisavam de outra pessoa. Ning chegou a rasgar todo o papel e Wei começou a dizer que eles provavelmente pensam que ninguém virá para sua classe, então eles estabeleceram essa condição. O protagonista diz que agora vai para a família Feng e eles terão que estudar por conta própria. Ouvindo suas palavras, Li Xiu disse desanimado que eles estudariam sozinhos novamente. O protagonista respondeu chamando os alunos de excelentes de que havia tempo livre após as aulas. Nesse momento, Wei se aproximou de Zhang dizendo que ela queria ir para o campo de treinamento para aprender novas habilidades mágicas ensinadas pelo professor. Em seguida questionou se ele iria com ela. Zhang respondeu timidamente que ia. Nesse momento Moon se aproxima de Feng e Li Xiu dizendo que ela também queria treinar, portanto os dois iriam com ela.
Mas os garotos responderam negativamente dizendo que eles iriam com Wei. Moon fica com raiva e convoca 2 golems para levar os garotos. Enquanto isso, o protagonista chegou ao apartamento de Shu Feng. Ele tocou a campainha e de repente uma mulher abriu a porta todo assustado. O protagonista disse que era professor de Shu e veio verificá-lo. A mulher respondeu alegremente que ele tinha finalmente chegado. Ela imediatamente perguntou se Ning achava que aquela criança estava enfeitiçada. Ning entrou em uma sala onde as coisas estavam espalhadas e havia uma enorme caixa no meio da sala. O protagonista perguntou a ela se isso era Shu Feng. A mulher respondeu positivamente segurando uma cruz nas mãos. Ela fala que desde que Shu chegou da escola há 1 mês, ele se escondeu numa caixa e não disse uma palavra. Então a mulher novamente perguntou se seu corpo foi enfeitiçado. Ning respondeu negativamente e depois a acompanhou pela porta. Ele disse que iria lidar com o garoto e tirou a mulher do quarto. Então disse a Shu Feng na caixa que ele era seu professor e que deveria conversar com ele, não ouvindo a resposta de ninguém. Depois de 1 minuto, o protagonista ficou com raiva e cerrou o punho perguntando se o garoto queria ir pelo caminho da violência. Nesse momento Nin tirou a caixa, mas foi surpreendido por outra caixa. Então ele foi tirando uma após a outra até que finalmente encontrou o garoto com um pano preto na cabeça. O protagonista viu essa cena e riu perguntando o que ele estava vestindo. Nesse momento Ning usou sua habilidade para avaliar o garoto. Foi aí que o protagonista descobriu que Shu Feng é um mago de velocidade e adora coisas voadoras. O garoto secretamente tenta aprender magia de voo, mas a magia não é clara e há uma chance de cair. Ele não é corajoso o suficiente e isso leva a uma transição mal-sucedida para o último nível. Depois de aprender isso, Ning disse que era óbvio que ele gostava de coisas voadoras, mas ainda não sabe como ele poderia resolver o problema com coragem. Shu Feng estava prestes a subir na caixa novamente, mas o protagonista, percebendo isso, tirou o pano de sua cabeça e perguntou onde ele estava indo. Shu cobriu seu rosto com a mão pedindo para o professor deixá-lo em paz. Ele acrescenta que os alunos que caem enquanto correm são um fracasso. Não importa o que aconteça, então pede por favor para Nin desistir dele. Nesse momento o protagonista foi para o seu lado e se agachou perguntando se ele não vem. Shu Feng se afastou e respondeu negativamente, dizendo que mesmo que Ning batesse nele, gritasse com ele ou o jogasse pela janela, ele ainda assim nunca mais voltaria à aula. Nesse momento o protagonista o pegou pela roupa e o levou até a janela. Então perguntou como Shu sabia que ele queria jogá-lo pela janela. Shu Feng imediatamente virou a cabeça dizendo que não era que ele não queria ir para a aula. Antes de poder terminar, Ning o jogou pela janela, dizendo que era tarde demais. Shu esperou por muito tempo e quando estava se aproximando do chão fechou os olhos. De repente o garoto ouviu a voz do prota dizendo que ele deveria abrir os olhos agora. Shu abriu os olhos e viu Nin habilmente no chão. O protagonista avisa que sua magia de voo tinha realmente atingido seu último obstáculo e o que falta é uma posição. Shu perguntou se foi por isso que o jogou pela janela. Ning respondeu positivamente. Depois de algum tempo vemos o protagonista jogando um jogo em seu celular sentado nas costas de Shu. Ele diz que a vida é tão bonita. Assim que estavam se aproximando da escola, o protagonista disse a Shu para pousar na quadra acadêmica. Nesse momento um professor da classe C dizia ao seu aluno que se ele tentasse quebrar o recorde da classe C, deveria correr mais rápido e quebrar outro recorde. Li Zhen respondeu que Lia não precisava se preocupar, quando a marcha fosse dada Zhen foi o mais rápido. De repente o protagonista voou perto de Zhen, mas ele estava tão rápido que acabou deixando Zhen sem roupa. Enquanto isso, na entrada da academia chegou um homem muito arrumado. Ele perguntou se esta era a famosa academia. Já no campo de treinamento, Feng e Li Xiu estavam choramingando para que o professor Nin viesse mais rápido. Moon, ouvindo suas lamúrias, gritou com eles dizendo para calarem a boca e treinar. De repente o homem que havia chegado recentemente à academia interveio em sua conversa. Ele perguntou a Moon onde estava o departamento acadêmico. A garota imediatamente pergunta se ele não tem medo de apanhar chegando assim do nada. O homem com um sorriso repetiu suas palavras e questionou se eles realmente era capaz de fazer isso. Nesse momento Feng atacou o homem perguntando como ele ousou falar desse jeito com a irmã mais velha. O cara conseguiu se defender e desviar para o lado usando a barreira. Depois disso ele se aproximou de Feng lembrando que já tinha dito que não era possível machucá-lo. Com voz calma perguntou ao homem se ele queria uma briga. Se assim fosse, ela se juntaria. A garota logo convocou um par de enormes golems. Em seguida ela disse ao homem que não precisava ter medo porque ela só ia machucá-lo.
O cara imediatamente perguntou se ela realmente achava que suas pedrinhas poderiam quebrar sua barreira. Mu apontou os 2 golems de pedra para o homem, mas quando um dos golems bateu na barreira com a mão seu braço quebrou. O mesmo aconteceu com o segundo. Depois disso o homem bocejou e perguntou dela se é só disso que ela é capaz. Em seguida acrescentou que parece que o professor dela não é tão bom. Ouvindo suas palavras perguntou o que ele acabou de dizer. O homem diz que se ele não gostar quando fala assim do professor, então ele precisa mostrar tudo que o professor lhe ensinou. De repente veio usou um raio e mandou para o homem, mas o cara também conseguiu se defender usando seu escudo. Em seguida Zan foi até ele para atacar, mas ele também não conseguiu quebrar a barreira. Ele se perguntou o que havia de errado com sua barreira. Depois de remover a barreira, o homem começou a bater palmas dizendo que eles haviam superado todas as suas expectativas e ele admirava seu professor e sua bravura. Ao ver os rostos infelizes dos alunos, o homem disse que se não estivessem felizes, poderiam ligar para o professor e eles marcariam uma luta. Perguntou quem ele era e se ele realmente conhecia seu professor. No mesmo momento o protagonista apareceu e perguntou a todos quem estava atrás dele. De repente Ling viu que Xu Feng não conseguia pousar no chão e rapidamente pulou. O garoto infelizmente caiu de cara no chão. O protagonista disse a ele que da próxima vez que iria ensiná-lo a pousar corretamente. O homem que estava discutindo com os alunos recentemente perguntou a Ning se ele era o professor deles. Em seguida acrescentou que os alunos que ele ensinou não eram tão bons. Ning respondeu que o faria se arrepender dessas palavras. Zan e Wei se aproximaram do prota e pediram perdão pelo fato de terem sido capazes de derrotá-lo. An disse que sua barreira é muito forte. Ning respondeu com um sorriso que não havia escudo que não podia ser quebrado. Eles apenas usaram o método errado. Ouvindo suas palavras, o homem riu e disse que então o deixaria mostrar o método correto. Após suas palavras, Ning usou o olhar do mestre sobre o homem e descobriu que seu nome é Xiatian. Ele é um mágico de proteção e está apenas 40% desperto. O escudo é sua fraqueza e mágicos com uma porcentagem de mais de 25% serão capazes de quebrar a barreira. Ao saber sobre isso, Ning disse com um sorriso que ele definitivamente terminou agora. Naquele momento, Feng lamentavelmente disse ao prota para olhar o que esse homem fez com ele. Ela também acrescentou que Ning não deveria deixá-lo ir tão facilmente. Xian, ouvindo suas queixas, riu e o chamou de patéticos. O protagonista respondeu que ele era o único que era patético aqui porque mesmo gostando de lutar ele sempre se esconde atrás de uma barreira. Tia imediatamente perguntou o que ele estava falando. O protagonista o ignorou e chamou seus 2 alunos dizendo que iria ensiná-los. Em seguida Ning usou o olho em Feng e descobriu que ele era um especialista em controle da mente humana, magia de destruição, mas a magia só se espalha no nível de controle humano, então ele não pode destruí-la. Ao saber sobre isso, Ning imediatamente pensou que era magia de controle da mente, mas não poderia destruir a consciência de uma pessoa. Em seguida olhou para Li Xiu e descobriu que ele é um mago mental. A força pode aumentar muitas vezes quando inconsciente. O protagonista imediatamente começou a pensar que se a força aumentaria quando ele estava inconsciente, então se pergunta como ele lutaria se já tivesse recebido um golpe. Esses 2 pareciam realmente inúteis. O protagonista, percebendo algo abruptamente, disse aos 2 para ficarem lado a lado e ele daria outra olhada. Depois disso percebeu que os 2 estavam mais fortes. Li Xiu também perguntou se eles poderiam se tornar mais fortes. Ning, tendo respondido positivamente, virou apontando o dedo para Tian. Em seguida disse aos seus alunos que todos iriam reprová-lo juntos. Então Ning os reúne em um grupo. Ning explica tudo. No final perguntou se eles entenderam tudo e os alunos responderam positivamente em coro. Depois disso o prota apontou para Li Xiu e Feng pedindo para eles assumirem a liderança. Os garotos responderam que Ning não sabia de sua força e mesmo que conhecessem sua fraqueza, ainda não seriam capazes de lutar contra ele. O protagonista respondeu colocando o braço em volta dos 2 pelos ombros que os 2 poderiam derrotá-lo. Em seguida pediu a Feng para usar sua magia de erosão para controlar a consciência de Li Xiu, mas o principal era que eles ficassem juntos. Escuta isso e pergunta o que ele estava fazendo. Não era certo usar magia de controle mental em seus próprios companheiros. Li Xiu gritou alegremente que uma vez que Ning já havia dito isso, ele deveria concordar com ele. Em seguida Feng usou sua magia de destruição e engoliu a consciência de Li Xiu. O protagonista imediatamente disse a Feng que ele usaria Li Xiu para atacar. Feng respondeu que já sabia e Tian sorriu para os garotos. No mesmo segundo Feng com a ajuda de Li Xiu atacaram a barreira, mas eles ainda não conseguiram quebrar. Na primeira tentativa Tian disse que
Já havia dito que eles não seriam capazes de quebrar sua barreira. Ao dizer isso, ele se perguntou o que havia acontecido e por que sua força havia aumentado tão dramaticamente. Feng respondeu que ele estava errado e acrescentou que eles tinham acabado de começar. Agora a verdadeira batalha começaria. Depois de tais palavras, Li Xiu foi atacar a barreira novamente. Tian queria dizer novamente que eles não poderiam quebrar sua barreira, mas antes que ele pudesse terminar, o garoto conseguiu quebrar a barreira e bater no seu rosto, de modo que Tian até voou. O cara se perguntou em voz alta como isso era possível porque eles eram tão fracos. Nin, chegando até ele e apertando um punho, disse que este não é o fim. Depois de suas palavras, todos os seus discípulos atacaram Tian. Alguns minutos depois, Zhang viu que Tian estava inconsciente e perguntou se eles tinham exagerado. Nin respondeu que estava tudo bem. Mun respondeu que ter medo dos outros é como maltratar a si mesmo. Além disso, eles deveriam se preocupar mais com a classe caindo aos pedaços. Nin respondeu que eles lidariam com todos que estavam os atacando, mas agora era melhor eles irem como uma senhora. De repente, o protagonista achou que parecia ter esquecido de algo. Enquanto isso, o gerente da academia estava olhando as informações sobre o aluno transferido. Ele disse que não sabia que um aluno da turma S seria transferido para eles. Agora ele teria felicidade no rosto. No mesmo momento, Ti entrou em seu escritório com escoriações na cara. Ti imediatamente perguntou a Ma se ele era o gerente da academia. Ao que Ma imediatamente pergunta quem é ele e que direito tem de chamar seu nome. Tian respondeu que era um aluno transferido e que estava aqui por ordem da escola. Ma Chan olhou novamente para a folha que tinha visto recentemente e comparou a foto. Então educadamente perguntou o que aconteceu com seu rosto. Tian respondeu que não era nada e apenas caiu das escadas. Levantando-se de sua cadeira, Ma perguntou se ele queria dar uma olhada na escola. Tian respondeu negativamente e em seguida perguntou se ele poderia escolher sua classe, ao que Ma Chan respondeu que ele poderia escolher qualquer classe que quisesse. Depois de sua resposta, Tian deixou o escritório. Assim que Tian saiu, o diretor ligou para alguém. Ele disse que o aluno transferido tinha acabado de sair e podia escolher a turma que quisesse, então deveria informá-lo qual foi no final do dia. Enquanto isso, no escritório da comissão de admissão, um homem sentado em uma cadeira disse ao prota que sua turma logo se dissolveria de qualquer maneira, então ele tinha que se preparar para deixar os alunos. Ning bocejou e pegou os questionários oferecidos. Depois de rasgá-los todos, ele respondeu ao homem que não precisava se preocupar pois sua classe nunca se dissolveria. O homem respondeu cruelmente que ninguém gostaria de se juntar à sua classe, exceto os cabeças de bloco. No mesmo momento, Ti entrou no escritório de admissões e imediatamente disse que queria se juntar ao prota. O homem perguntou a Tian se ele é um gênio transferido da classe S. Em seguida ele explicou que Tian talvez não saiba, mas Ning é com certeza um desastre e trabalha com a classe mais fraca de todas, então Tian deveria ir para a classe S. Tian imediatamente perguntou ao homem se não está escrito que ele pode escolher a turma que quiser. Ouvindo suas palavras, o protagonista questionou se o garoto acha que realmente podia ir para sua classe. A boca e os olhos do homem se abriram e ele perguntou a Ning se ele queria desistir de tal discípulo. Tian respondeu que ele tinha ouvido que sua classe precisava de mais uma pessoa. Caso contrário seria dissolvida. Ning Fan sorriu e disse que sua classe dissolvida não o aceitaria, mas ele era o único em toda a academia que poderia ensiná-lo a transformar habilidades em um ataque, o que não foi destinado para acontecer. Tia imediatamente perguntou o que ele poderia fazer para ser aceito, ao que Ning respondeu que era fácil porque tudo o que ele tinha que fazer era chamá-lo de mestre e implorar para entrar em sua classe. Tia não teve dúvidas e disse essas palavras. Mas o protagonista não fica satisfeito e mandou ele mais uma vez chamá-lo de Todo-Poderoso. Tia repete essas palavras novamente, mas Ning disse a ele para repetir essas palavras novamente, mas agora acrescenta Todo-Poderoso e Amado. Tian também repetiu essas palavras com o rosto insatisfeito. O homem na cadeira vendo tudo isso ficou completamente chocado. Depois de algum tempo o protagonista entrou na sala de aula e disse a todos que começariam a aula, mas no mesmo momento Ma invadiu a sala de aula. Ele começou a perguntar ao prota em voz alta por que ele ainda está em uma turma que já foi dissolvida. Ele deveria arrumar suas coisas e sair. Ouvindo isso, os alunos ficaram extremamente tristes e perguntaram se tudo havia acabado. Ning também perguntou a Ma como sua turma foi dissolvida se está cheia, o diretor repetindo questionavelmente sua palavra sobre a classe completa. Perguntou quem era o estúpido que viria estudar nesta classe. O protagonista respondeu que era o discípulo Tian que foi transferido. Ma começou a rir perguntando se ele estava brincando.
O diretor acrescenta que aquele aluno não pode vir para sua classe. Naquele mesmo minuto Tim entrou na sala de aula e sentou em seu assento sem dizer nada. O diretor ficou chocado e disse que um aluno da classe S não pode vir para uma aula de baixa qualidade. Nesse momento o protagonista questionou como Tim ousa chegar atrasado e entrar sem permissão. Tim imediatamente saiu obedientemente e antes de voltar perguntou se ele poderia. Ning respondeu positivamente. Nesse momento Ma parou Tim e disse que esta era a pior classe dessa academia. Então ele deveria esperar porque ele iria transferi-lo, mas o cara respondeu que não havia necessidade disso porque ele permaneceria nesta classe. No mesmo momento o homem do escritório de admissão entrou na sala de aula e disse a Tim que ele já tinha feito sua carteira de estudante. O diretor atacou o homem o estrangulando pelo pescoço em seguida perguntou por que ele não relatou que Tim escolheu a classe de Ning. O homem respondeu que foi Ma quem disse que não era preciso reportar qual classe Tim escolheria. O protagonista vendo a briga deles disse que eles deveriam sair se quisessem lutar, pois ele ainda tinha uma lição para ensinar aos seus alunos. Ma ouvindo suas palavras parou de estrangular o homem e virou para Ning dizendo que ele ainda não tinha terminado. Ning respondeu com um sorriso que o faria companhia em outro momento. Depois de deixar a sala de aula, o homem perguntou a Ma o que eles deveriam fazer agora. O diretor respondeu com um sorriso maligno que ele chamaria o diretor de finanças. Enquanto isso a turma do protagonista estava indo para a sala de treinamento, perguntou apontando o dedo para Tian por que esse cara se juntou à sua classe. Em seguida ela disse que eles podem encontrar outra pessoa. Tian mandou ela agradecer porque se não fosse por ele essa turma tinha sido dissolvida. Li Xiu respondeu que ele era apenas um perdedor. Feng também mostrou sua língua e apoiou Li Xiu. Lan disse que a partir de agora seriam colegas de classe, então eles devem trabalhar juntos. Em vez de brigar, Wei apoiou Zhang com um sorriso. Ning, tendo introduzido o design de barreira, começou a dizer que se o oponente atacar o mesmo lugar, será fácil quebrar a barreira, mas neste momento Tian poderia usar uma barreira dupla. Uma barreira para se proteger e outra para proteger a parte fraca de sua barreira. Lan imediatamente começou a elogiar Ning dizendo que é o esperado dele, porque só ele pode criar algo assim. Nesse momento Tian fala que isso envolveria se mudar a estrutura da barreira, mas ele não sabia se poderia fazê-lo. O protagonista sorriu e respondeu que não se preocuparia porque seria capaz de fazer. Então Tian, concordando com ele, imediatamente convocou uma barreira e depois de alguns segundos Zhang mandou Mu atacar. Mu agarrou seu punho e com um sorriso respondeu que faria isso com alegria. Depois de responder ela convocou um enorme golem de pedra e atacou na lateral do escudo, mas assim que o golem tocou no escudo seu braço se partiu, o que surpreendeu muito Mu. Ning viu e disse que deu tudo certo. As tentativas frustradas de quebrar a barreira deixaram Tian orgulhoso. Ele disse que agora é o mais forte da classe. Mu, ouvindo suas palavras, perguntou ferozmente se ele queria ser eliminado. Sem responder sua pergunta, Tian virou para Ning e perguntou se ele poderia torná-lo ainda mais forte porque ele quer derrotar a escola inteira, até os alunos que estão na turma S. O protagonista sorriu e respondeu que não havia limite para o aprendizado, então ele ainda tinha muito a aprender. Depois dessas palavras, Ning reuniu todos e disse que todos eles têm habilidades únicas, então ele vai ensiná-los. Todos devem terminar a primeira etapa e devem se tornar mais fortes do que a classe A. Em seguida ele acrescenta que quer que todos sejam poderosos. Nesse momento mais 55 pontos de confiança foram adicionados ao prota. Em seguida ele abruptamente apontou o dedo para Zhang e gritou que começariam com ele porque ele era o único que já teve a força de classe S, mas sua lesão o tirou de lá, então primeiro ele curaria sua lesão. Depois disso Ning se virou e começou a sair, continuando a dizer que não havia mais nada para falar e agora a aula é gratuita, eles se encontrarão com Zhang amanhã. Enquanto isso vemos todos os professores intermediários reunidos em um escritório. O professor Long perguntou aos outros professores se todos tinham ouvido falar sobre Ning. Zhen responde que ouviu falar que ele brigou com o professor de classe C. O professor Ji respondeu que ouviu falar que até o diretor foi intimidado por ele. A professora Hu pergunta se realmente foi chamada aqui por causa de Ning. Long respondeu positivamente a ela dizendo que Ning provocou o diretor Ma, assim ele será punido de acordo. Além disso, este é o melhor momento para se unir ao diretor Ma. En também disse que soube que o diretor Ma tinha ido procurar o diretor financeiro, então questionou se não seria tarde demais se começassem agora. Long respondeu com um sorriso que não havia necessidade de se preocupar com aqueles funcionários patéticos do departamento financeiro porque ele tinha um plano.
A essa altura o protagonista já estava caído na cama. Depois de se lembrar de alguma coisa, ele pulou da cama e disse que tinha trabalhado tão difícil com os alunos que ele tinha esquecido completamente de elevar seu nível. Ele não tinha estudado o sistema por um longo tempo. Ao levantar da cama, Ning foi até o espelho e ativou o olhar do mestre sobre si mesmo. Depois de algum tempo de volta à escola, Hu estava só ao lado de sua aluna. A professora sugeriu que Wei deveria se transferir para sua classe porque Ning não seria capaz de lhe ensinar nada. Liu Min sorriu e acrescentou que se ela estivesse no lugar de Ning não gostaria de estar nessa escola. O protagonista sorriu e disse que a última pessoa que havia pensado e falado sobre isso ainda estava no hospital. Hu respondeu que ele ainda não estava recuperado e ela o superestimou. Ela costumava pensar que Ning ainda era uma lenda. O protagonista pensou nas palavras da mulher sobre ele não ter se recuperado. De repente Wei gritou que era graças a Ning que eles se tornaram mais fortes. Então, ela não permitiria que eles insultassem seu professor. Ouvindo essas palavras, Liu imediatamente perguntou se ela realmente disse que era boa. Então ela não se importaria de lutar. O protagonista colocou a mão na cabeça de Wei e disse para ela lutar. Em seguida perguntou quem mais tem medo de quem. Depois disso ele começou a estudar Liu usando o olho do mestre. Alguns minutos depois Liu e Wei estavam prontas. Assim que deram o sinal para atacar um ao outro, Liu foi imediatamente expulsa do território onde estavam todos. Wei era muito mais forte e mais rápida do que se pensava. Hu, ao ver isso, começou a usar seu poder e disse a Ning que havia subestimado seus alunos. O protagonista apenas sorriu violentamente em resposta e olhando diretamente para ela, a professora começou a correr para cima de Ning com magia de fogo nas mãos. Hu, com um sorriso no rosto, disse que ele ainda não sabia o limite de sua força. Wei orgulhosamente pensou que o professor Ning tinha um feitiço de destruição muito rápido e poderoso. Então tudo ficaria bem. Esses pensamentos de Wei adiciona mais 10 pontos de confiança para Ning. O protagonista ficou feliz depois de recebê-los e ao mesmo tempo disse que chegou bem a tempo. Esses pontos seriam suficientes para ele fazer seu movimento. Quando Hu estava quase perto de Ning, ele começou a usar a magia de fogo de sexto nível. Depois de terminar de dizer os encantamentos, o protagonista rapidamente direcionou o fogo para Hu. Um segundo depois o fogo atingiu seu rosto, fazendo com que seus cabelos ficassem em pé. Após o ataque, Ning disse a ela que nada é impossível. E se ela não concorda com isso, significa que ela simplesmente não sabe o suficiente para entender. Nesse momento Hu toca violentamente sua cabeça e depois, usando sua força, disse que Ning não deveria ser tão confiante. Depois de dizer isso, ela dirigiu sua bola de fogo para Wei. O protagonista imediatamente correu em direção a Wei e a cobriu. Ele acreditava que não tinha pontos de confiança suficientes para repelir esse ataque, então gritou que Hu estava ficando louca. Depois disso a bola de fogo havia batido neles, mas quando a poeira baixou ficou claro que o protagonista e Wei estavam dentro da barreira. Ninguém entra em pânico e fala que felizmente recebeu a quantidade certa de pontos de confiança. Em seguida ele perguntou com um sorriso sinistro como ela ousa atacar sua aluna. Sem ouvir a resposta, Ning começou a invocar monstros usando técnicas avançadas. Ele invocou um demônio escarlate flamejante, um grande lobisomem e um relâmpago celestial da divindade. Em seguida ela, sem chance de se defender, se perguntou por que ele é tão forte. Enquanto Hu estava sendo espancada por um lobisomem e um demônio de chama escarlate, Wei se aproximou do prota feliz e agradece pela proteção. Ning respondeu acariciando sua cabeça que ainda não nasceu a pessoa capaz de ofender seus alunos. No mesmo momento Zhan veio correndo até eles e estava sem fôlego. O garoto perguntou a Wei se ela estava bem. A garota respondeu timidamente que estava bem. Enquanto isso, Liu pegou a professora para levá-la embora. Hu virou a cabeça e com raiva disse ao prota que ele podia esperar. Logo depois que elas saíram, o protagonista olhou para Zhan e disse que era hora de tratar sua mão direita. Ouvindo isso, Zhan perguntou alegremente se era realmente possível. Ning orgulhosamente respondeu que sempre que ele diz que pode ser feito, então definitivamente pode ser feito. Depois de um tempo eles chegaram ao lugar certo. An perguntou se Ning tinha certeza que funcionaria. O protagonista respondeu positivamente, começando a dizer a Zhan que ele queria forçá-lo a usar sua mão direita a fim de facilitar sua vida no futuro. Afinal, o garoto tem que tomar o primeiro lugar. Depois dessas palavras, Ning se inclinou para Wei e sussurrou para ela que iria ensiná-la a habilidade de quebrar gelo. Então ela deveria forçar Zhan a usar sua mão direita. Dito isso, a garota preparou o feitiço e o protagonista deu o sinal de que eles poderiam começar.